Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero iniciar esse momento de culto a Deus, lendo o Salmo 19, dos versos 7 ao verso 10. Após iremos fazer uma oração e ouvir um louvor do nosso hinário Novo Cântico. A palavra de Deus nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Oremos. Louvado seja teu santo e excelso nome, ó Senhor glorioso, por ser tão bom e misericordioso conosco, dando-nos a alegria de renovar em nossas vidas, a cada manhã, a tua misericórdia, o teu perdão. E também, ó Deus, sustentando-nos com a tua graça, com a tua bondade, com a tua provisão. Queremos te dar graças ao Senhor e louvar teu santo e excelso nome. E pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, ilumine as nossas mentes e os nossos corações para aprender da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Vamos ouvir o hino de número 3, a igreja em adoração. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nos é dado, poder louvar ao teu santo e excelso nome. Sabendo, Senhor, que tu és digno de todo louvor e de toda glória. Pedimos, ó Deus, que pelo teu Espírito Santo tu ensine
aos nossos corações, de tal maneira, Senhor, que nós sejamos motivados a buscar a Tua face, a Tua presença, a comunhão contigo, com a Tua santa palavra. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1, para lermos dos versos 1 ao verso 17. Mateus, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 17, o texto que fala sobre a genealogia de Jesus. E veremos com esse texto que o Senhor transforma tristes histórias em fontes de esperança. Quero que você leia comigo, por favor, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi ao exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Como Deus transforma tristes histórias em fontes de esperança. É a reflexão de hoje que eu quero ter com você a partir deste texto bíblico. Queridos irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos afirma que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pois bem, muitas pessoas pensam que não há nenhuma utilidade nas genealogias da Bíblia. Aquelas longas relações de nomes, de gerações e gerações, que encontramos principalmente em Gênesis e em Números. Obviamente, muitos entre nós estamos equivocados. Sabemos que toda a Bíblia é a revelação de Deus, a revelação inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, não podemos ter nenhuma dúvida de que tudo que nela está é útil e proveitoso para nós. Então hoje eu quero examinar com você a genealogia de Jesus e ver como Deus transforma tristes histórias em fontes de esperança. Primeiramente, o que é que nós aprendemos com esse texto que nós lemos? Aprendemos com esse texto da genealogia de Jesus que a fidelidade de Deus é de geração em geração. Meditar nele é confortante e encorajador, porque nos faz ver que Deus sempre cumpre a sua palavra. Em Gênesis 12,
versículo 3, Deus prometeu a Abraão que na sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em Isaías 11, versículo 1, Deus prometeu que levantaria o renovo do tronco de Jessé, que foi pai de Davi. Estes versículos, queridos, sobre a genealogia de Jesus, que parecem sem importância, provam que Deus cumpriu as suas promessas. Jesus é o descendente de Abraão, que veio para abençoar todas as famílias da terra, e é o filho de Davi, que veio resgatar o seu povo da escravidão do pecado. Vemos aqui, logo no início, no primeiro verso desta genealogia, que Deus é fiel. Não podemos esquecer, irmãos, Deus prometeu que mandaria o Salvador, e mandou. De igual modo, Ele prometeu que salvará todo aquele que nele crê, e certamente cumprirá a sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, segundo Números 23, 19, e de geração em geração nós vemos a sua fidelidade, conforme o Salmo 100, versículo 5. Vemos em João 3,16, o versículo mais conhecido no mundo, que Deus amou a este mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amoroso. E aprendemos na palavra de Deus que por conta deste grande amor de Deus, Ele se dispõe a ser propício a mim e a você, pecadores. Essa lista nos mostra, em segundo lugar, como o pecado é terrível e devastador, mas também nos mostra como Deus é soberano e bom. Quando olhamos para o versículo número 3, eu vou ler para você, diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Pérez Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arã. O versículo 3, queridos, nos mostra como o pecado de Judá, o quarto filho de Jacó, que coabitou com a sua nora, foi transformado por Deus numa bênção. Deus transformou aquele pecado numa bênção, segundo o seu propósito para a chegada do Messias, descendente também daquela relação pecaminosa. O versículo 5 nos ensina como Deus usou uma prostituta para ser bênção, não só para Israel, mas para toda a humanidade, segundo o seu propósito. Como não há outra Raabe no texto bíblico, esta Raabe da genealogia de Jesus é a mesma prostituta que escondeu os espias lá no livro de Josué. O versículo 6, de igual modo, nos faz ver como Deus, segundo o seu santo propósito, levantou o grande rei Salomão como membro da família de Jesus. E Salomão era filho de quem? De Davi com Batseba, a mulher de Urias, aquela a quem Davi tomou para si de forma pecaminosa, mediante mentiras e assassinato. Nos versículos seguintes, por outro lado, vemos como pais piedosos podem gerar filhos ímpios. A exemplo do perverso Roboão, em cujo reino foi dividido, reino do norte e reino do sul, Judá e Samaria, este Roboão era filho de Salomão. Ou vemos como o perverso Jorão ou Jeorão, que matou todos os seus irmãos à espada, era filho do piedoso rei Josafá. Também vemos o perverso Manassés, filho do piedoso rei Ezequias, ou ainda o perverso Jeconias ou Jeoaquim, filho do piedoso rei Josias. E Deus fez tudo segundo o seu propósito, tanto nos pais piedosos quanto nos filhos perversos, para a chegada do Messias. Vemos aqui, queridos, que Deus é soberano. Deus é soberano. Uma terceira lição que podemos extrair
nestes versículos em que constatamos vários filhos perversos criados por pais piedosos, é a seguinte: nós aprendemos que a graça de Deus não é hereditária. E isto é suficiente para nos tornar humildes e dependentes desta graça de Deus quando orarmos pelos nossos filhos. Roboão, Jorão ou Jeorão, Manassés e Jeconias ou Jeoaquim, por exemplo, tiveram pais piedosos, que certamente lhes ensinaram e lhes deram bons exemplos. No entanto, estes filhos foram reis perversos, que se desviaram dos propósitos de Deus. Aqui, queridos, nós aprendemos que não é bastante sermos pais piedosos, darmos boas lições e bons exemplos para os nossos filhos, para que eles sejam salvos. É preciso algo mais, queridos. É preciso algo mais. Como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, aqueles que nascem do alto não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Os pais crentes devem transmitir a seus filhos ensinamentos de acordo com a palavra. Devem também dar um bom exemplo, mas precisam saber que se isto é eficiente, não é o suficiente. Por isso, não esqueçamos de orar dia e noite, rogando a graça de Deus para que os nossos filhos nasçam do Espírito Santo. A piedade, o ensino e o exemplo precisam compor uma unidade com a oração perseverante, porque a suficiência para a regeneração pertence unicamente ao Senhor, e louvado seja Deus pelo seu poder. Finalmente, aprendemos nessa relação de nomes como o nosso Senhor é misericordioso e compassivo. Em Filipenses 2, versos 6 ao verso 8 está escrito o seguinte: subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, Jesus, Ele resolveu morrer a nossa morte, para nos conceder a vida. Nessa passagem, que nós temos como texto base da genealogia de Jesus, lemos e aprendemos que a nossa natureza ela é contaminada pelo pecado. E mesmo assim, o nosso Senhor Jesus escolheu tornar-se em semelhança de homens e fez isso para nos dar a salvação. Por isso, essa lista apresenta nomes com histórias vergonhosas, mas aprendemos aqui que o bondoso Deus transforma tristes histórias em fontes de esperança. Porém, o nome que figura no final da lista, o nome mais importante, é o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como ele não se envergonhou de compor uma árvore genealógica que contém nomes nada recomendáveis, podemos ter certeza de que ele também não se envergonhará de chamar de irmãos aqueles a quem ele conceder vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, como ele mesmo afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Louvado seja o Senhor que nos concede a vida. Quero concluir, irmãos queridos, dizendo que hoje nós podemos ver nesta lista simples, nessa relação de nomes, que a princípio parece nada ter a nos ensinar, que ela nos faz lembrar a fidelidade de Deus, faz-nos ver que Deus sempre cumpre a sua palavra. Aprendemos também que num texto aparentemente infrutífero, numa relação de nomes, onde poderíamos pensar nada ter a nos ensinar,
vemos que a triste realidade do pecado pode ser vencida pelo poder de Deus e que Ele pode transformar nossos pecados em bênçãos, segundo o seu propósito. E aqui eu quero abrir umas aspas e dizer o seguinte: eu não vou me entregar ao pecado para que Deus transforme isso em bênção. O que eu estou querendo dizer é, às vezes, quando nós descuidamos da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com Deus, cometemos pecados. Mas Deus, que é todo-poderoso e soberano, pode transformar também estes pecados em bênçãos. Outra coisa que aprendemos aqui, com essa lista aparentemente sem importância, é que a graça salvadora de Deus não é hereditária. Que os nossos filhos precisam ter a sua própria experiência com Deus. E nós somos partícipes, não determinantes neste processo. Por fim, aprendemos como o nosso Senhor é misericordioso, compassivo e como Ele conhece as nossas limitações, a ponto de tornar-se em semelhança de homens e morrer numa cruz em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Portanto, queridos, o Senhor Jesus fez isso exatamente para vencer a maior de todas as nossas limitações que não teríamos condições de vencer. Que limitação é essa? Pecado. A fim de nos reconciliar com o Pai e nos dar assento com Ele junto ao trono da glória de Deus. Louvado seja o nosso Deus, a quem pertence o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, o louvor e a glória para todo o sempre. Amém. Vamos fazer uma breve oração? Obrigado, Senhor, por nos mostrar em Tua santa e preciosa palavra como o Senhor transforma tristes histórias e tristes realidades em fontes de esperança. Certamente, Senhor, muitos que estão ouvindo esta reflexão da Tua palavra podem estar desesperançados. Muitos podem ter perdido entes queridos. Muitos podem ter perdido o seu emprego, o seu trabalho. E estão sem esperança, Senhor. Mas a Tua palavra nos mostra que em situações conflituosas, em situações difíceis, em situações onde nós não conseguimos enxergar, Senhor Deus, coisas boas e proveitosas, Tu, Senhor, pode transformar tais situações em fontes de esperança. Pai, em Cristo Jesus, conforta corações, em Cristo Jesus fortalece a vida de pessoas que estão ouvindo esta reflexão da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, que transforma corações, que inspirou essa palavra, possa levar consolo, conforto e esperança aos corações. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Vamos então ouvir mais um cântico, um louvor ao nosso Deus, que demonstra a fidelidade do Senhor. Após a execução deste hino, nós iremos orar, concluindo então o culto desta noite. Deus
orar ao Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de poder louvar ao Teu santo e gracioso nome. Obrigado por poder contar com a Tua presença certa em nosso viver, com o Teu consolo, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia que a cada dia renova-se em nossas vidas. Obrigado por cuidar de nossas famílias. Obrigado por, Senhor, mesmo em meio a tamanha calamidade que vivemos, estarmos guardados e protegidos por Ti. Obrigado, Deus, pela resposta às nossas orações, não porque mereçamos, mas porque Tu és bom e misericordioso. Ó Senhor, seja conosco, com o Teu povo, Senhor, o povo que Te ama, o povo que se chama pelo Teu nome. Abençoa as nossas vidas, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma semana graciosa na presença de nosso Deus.